Bom dia, CJ, Cabido, Henrique, enorme audiência do 98 Esportes. É óbvio que o boletim de hoje começa tratando sobre bastidores da briga pública entre Hulk e Galo. Antes de gravar esse vídeo, eu ouvi uma pessoa do staff do Hulk que pediu anonimato, mas acrescentou e completou com algumas informações importantes que não fazem parte do pronunciamento do jogador por meio de suas redes sociais. Primeiro, essa pessoa do staff do Hulk afirmou que o atleta havia sido liberado para procurar clube. Na visão do Hulk, ficou claro que se ele apresentasse proposta de outro time, o Atlético o liberaria. O que não aconteceu, o Fluminense chegou com uma proposta de 2 anos, mais um, ou seja, um pacote de 3 anos. O Hulk foi no Atlético imaginando que seria liberado, o que não aconteceu. O Galo, para tentar reverter essa situação, fez uma oferta com algumas melhorias, oferecendo, por exemplo, a estátua na frente da Arena MRV, prometendo um documentário e também sugerindo mais um ano de contrato. Em vez de o vínculo acabar em dezembro de 26, ele acabaria em dezembro de 27. Mas aí veio uma parte que incomodou bastante o Hulk. Segundo o staff do jogador, nesse segundo ano de contrato haveria uma redução salarial, o que pegou. Até porque no Fluminense, o Hulk teria direito a 2 anos de contrato e eventualmente mais um, todos com os mesmos vencimentos. Embora seja um cara absolutamente milionário, o Hulk entendeu que essa redução salarial proposta pelo Atlético era um desprestígio. E mais, o Hulk também ficou com a clara sensação de que o Atlético, desde o princípio das conversas, encaminhava uma aposentadoria, mas o Hulk não pensa em se aposentar. Ele tem 39 anos de idade e não está convencido de que para em dezembro de 26, nem em dezembro de 27, muito menos em dezembro de 28. Essa é uma interrogação na cabeça dele, até quando o Hulk vai jogar. Para completar, também segundo o staff do jogador, a proposta para que o Hulk se tornasse dono de uma pequena parcela das ações da SAF do Atlético não era um presente, e sim uma oportunidade de compra. Repito, informação trazida por uma pessoa do staff do Hulk. Estou aguardando o posicionamento do Domênico através da assessoria do Galo para confirmar como o Galo vê essa questão da entrega, da doação das ações ou da oportunidade de compra da SAF, de um pequeno percentual da SAF atlética. O Atlético passando a limpo, daqui a pouquinho você vai trazer mais detalhes, tem reforço, tem tudo, não tem? Tem, falou de muita coisa o Paulo Brax. Eu só queria reforçar com relação a Hulk, viu, o Romano, que a Itatiaia apurou sobre a multa rescisória, tá? 60 milhões de reais seria a multa. Como o jogador já tem 40 anos, o Atlético entende que não vai conseguir esse valor integralmente na multa rescisória. Agora são conversas com o staff para entender, em caso de rescisão, qual seria o valor. O Atlético, é claro, vai trazer para o seu lado, o Hulk para o lado dele, tem a entrada do Fluminense nessa história também. Lembrando que o Hulk, enquanto isso, está treinando na Cidade do Galo e repassou para sua advogada todas as tratativas sobre este caso. 6h57. A gente continua acompanhando de perto tudo o que acontece entre Hulk e Atlético e as atualizações, afinal de contas, a qualquer momento pode pintar um fico ou, de fato, um estou indo embora. Mas, Romano, vamos continuar ouvindo o Paulo Brax agora para falar de Alan Minda, jogador de 22 anos, um ponta pelo lado direito, é destro, joga também, ou jogou também, como um segundo atacante e na temporada passada até como um ponta pela esquerda. Ele foi revelado pelo Independente Del Valle, é equatoriano, tem 1,71 m e está jogando no Cercle Bruges, da Bélgica. E o Paulo Brax adiantou essa contratação, mesmo ainda sem os exames médicos e a assinatura do contrato, mas já com o Atlético com tudo certo com o jogador. Vamos acompanhar o que destaca o CSO do Galo. E eu tenho muita satisfação de dizer que esse nome não foi vazado em momento nenhum. E isso deveria ser motivo de destaque para nós, porque hoje em dia é quase impossível a gente fazer uma contratação de algum jogador que não vaze. O Renan Lodge já não vazou, praticamente vazou em cima quando estava bem encaminhado a negociação. E também esse nome que eu vou apresentar para vocês. Pendente exame médico, ou seja, não assinou o contrato ainda, mas a gente acertou as bases contratuais e negociais para contratar o atacante Alan Minda, 22 anos, da seleção do Equador,
um jogador que nós entendemos ágil, potente, de 1 contra 1, habilidoso, boa condição de bola, e que será aí o nosso segundo reforço nessa temporada 2026. Segundo reforço da janela que abriu ontem, 24 horas de janela. E nós estamos próximos de ter o terceiro reforço também, cujo nome eu não vou avisar vocês por enquanto, porque ainda não estamos na mesma página que está o Alaminda, que é troca de documentos entre os jurídicos, já com a sede do clube e do jogador. Sobre o chileno Lucas Assad, jogador da Laú, ele diz que interessa, mas não tem negociações avançadas como tem gente dizendo por aí. E daqui a pouco a gente vai voltar para trazer mais detalhes sobre saídas e outras possíveis chegadas no Atlético. Em detalhes lá no nosso site, viu, Romano? itatiaesporte.com.br, o pedido de rescisão do contrato feito pelo Hulk. Ainda não tenho essa resposta sobre o Hulk. Ainda não sabemos se ele fica ou não. Só quem sabe é o próprio jogador. Palavras enfáticas do CSO Paulo Brax na entrevista coletiva dessa terça-feira à tarde na Arena MRV. Ele disse: precisam perguntar ao Hulk se ele quer ficar ou não, porque da nossa parte já fizemos de tudo. Hulk é um ídolo. Hulk talvez seja, para mim, o maior ídolo da história do Atlético. Vocês têm acompanhado as reuniões que têm acontecido, que envolvem ele, o staff, o Atlético. Ninguém da diretoria do Atlético, nenhuma pessoa da diretoria do Atlético quer que o Hulk saia. Ninguém está aposentando o Hulk, porque eu li isso hoje. Ao contrário, a gente ofereceu a ele uma extensão contratual até final de 2027, ou seja, mais 2 anos de contrato. O Hulk vai parar quando ele decidir parar, não quando o Atlético decidir que ele pare ou qualquer outro clube. Ele é um assunto institucional, ele não é um assunto só do departamento de futebol. Ele é muito grande para estar só na mesa do departamento de futebol. Então ele é um assunto do clube e tem que ser tratado de forma institucional, interno e institucional. Eu não vou entrar em detalhes com vocês sobre o que está sendo conversado, sobre o projeto apresentado, sobre os detalhes que foram conversados nas reuniões, que se diz respeito às partes que estão ali sentadas. Não vou entrar nisso com vocês. O que eu confirmo para vocês, que o principal é: ninguém da diretoria do clube deseja que ele saia. O Hulk é um ídolo, o maior ídolo da história para mim, e ele tem tudo para de ídolo se tornar uma lenda, representando o Atlético para sempre. Chamou atenção também a nova contratação do Galo. Paulo Brax confirmou que Alaminda, equatoriano, ponta-direita, jogador de 22 anos, vai desembarcar em Belo Horizonte nos próximos dias para assinar contrato com o Atlético. Ele estava no Cercle Bruges, da Bélgica, onde defendeu o time pelas últimas 3 temporadas. Lembrando, jogador revelado pelo Independiente del Valle e, além de ponta-direita, pode ser também um segundo atacante e um ponta pelo lado esquerdo. É um jogador de velocidade para o ataque que o Atlético está contratando. Paulo Brax também vetou a saída de Rony para o Santos e a chegada de Juninho Capixaba. São negociações encerradas na cidade do Galo. E diz que o meia Lucas Assad interessa e que o volante Maicon do Corinthians também desperta o interesse do Galo, mas que são contratações que ainda não aconteceram. Faltam agora a troca de documentos oficiais para a chegada de Vitor Hugo, zagueiro, que está vindo do Bahia em definitivo depois de passar o segundo semestre do ano passado já aqui no Galo e ser bastante utilizado, pelo técnico Jorge Sampaoli. É o Galo passado a limpo pelo seu homem forte do futebol. Então, Alaminda, o equatoriano jovem que chega, claro que ontem, após a fala de Paulo Brax, é a nossa obrigação estudar, pesquisar, ler mais, buscar mais informações sobre o atleta. Uma boa aposta, um jogador versátil. Pude acompanhar lances e alguns jogos onde ele joga pelas beiradas. Porque ele joga só pelo lado esquerdo. Não,
Teve jogo que ele jogou pela direita, teve jogo que ele jogou como segundo atacante. Ele é versátil, ótimo no 1 contra 1. Peguei alguns números de Alan Minda de temporada 23-24 e 24-25. No 23-24 ele teve 39 jogos, 24 como titular, 8 gols, e 6 assistências. Na última temporada, 41 jogos, 22 como maravilhoso. 22 como titular e 3 gols. 3 gols e 6 assistências. Só completando aqui, Henrique, nessa temporada 25-26, 18 jogos, 11 titular, 3 gols, 2 assistências. E nós temos bons números em acertos de passes, 80% de acerto de passes. Gosto. Acho que o Cruzeiro fez essa movimentação aí com Arroio, com Sinisterra, com o próprio Vídeo Real. Falei no Central 1, repito aqui, não é um jogador do futuro, acho que é um jogador do presente, que treinador que joga um futebol reativo gosta e que treinador que joga um futebol ofensivo, que precisa quebrar linha, que precisa de um contra um, que é um futebol mais ofensivo, gosta. Todos os tipos de treinador, esse tipo de jogador, essa característica de jogador agrada a todos os treinadores. Acho um bom nome, Henrique. Quero te ouvir. Ontem, depois que o Atlético divulgou isso, eu fui estudar um pouco mais do Alan Minda e me chamou a atenção muito, porque primeiro eu fui nas estatísticas dele, nos números, para depois parar para ver ele em campo com mais calma, até para entender como ele funciona em campo. A característica dele principal é a velocidade, é um cara de muita velocidade, com a passada larga. Ele vai passar do adversário, não é com drible curto, não é driblando o adversário, é dar o tapa na frente e atropela o cara. Ele é muito rápido. O que me chamou a atenção foi a quantidade de passes para trás que o Alan Minda dá. E aí isso me chamou a atenção e entendendo mais o jogo dele, deu para perceber que como ele é um cara que busca muito a linha de fundo, ele é aquele ponta que vai na linha de fundo, naturalmente os passes dele vão ser para trás. Porque às vezes é um passe para quem está chegando, é um cruzamento, é na entrada da área. Então é algo que me chamou a atenção. Quando o Atlético precisar de um cara para jogar no contra-ataque, talvez ele seja um cara para puxar esse contra-ataque, traz a velocidade que o time não tinha, vai agregar bastante. Quando o Atlético estiver pressionando mais, jogando no campo do adversário, ele vai ser esse cara para dar profundidade, para levar a bola no fundo e acho que vai encaixar bem nesse esquema do Sampaoli. Kenozinho. No 1 contra 1 ali, na beirada? Não, é bem diferente. O Keno é aquele cara que ele vai parar na frente do cara, vai passar a bola na cara do malandrão e vai passar. E vai driblar. Mais do drible curto. Do drible. O Mina é da explosão, da potência, da velocidade. Potência eu acho que é o que define bem ele. Ele é o cara que no máximo vai dar uma pedalada, o tapa na frente. E como tem vídeo dele pedalando, hein? Pois é. E aí acho que ele encaixa bem do lado direito. E aí o Paulo Brax ontem na coletiva falou, olha, pelo lado direito a gente vai ter um lateral que combina mais com ponta do que com a linha defensiva. E aí ontem surgiu o nome também do Preciado. O pessoal do canal do Frossar trouxe essa informação que também é do Equador e da seleção equatoriana. Aí o Atlético teria um lado direito muito físico. Muito forte. Muito físico. Um ponto de atenção no Alan Minda que me chamou... Um ponto fraco, se a gente pode colocar, é a tomada de decisão na hora de definir os lances. Aí acho que ele precisa caprichar um pouco mais, mas o destaque é essa parte física. Eu acho que até pela juventude também, isso passa por um pouco da maturação.